Historia de Jacó é uma jornada épica de fé, engaño e redenção que ecoa a través dos séculos. Mundo onde a astúcia muitas vezes triunfa sobre a integridade, a vida de Jacó nos confronta com verdades desconfortáveis sobre a natureza humana e o plano divino. Como pode Deus usar pessoas imperfeitas para cumprir seus propósitos? Prepare-se para uma narrativa que desafiará suas nocoes de justiça e misericórdia enquanto exploramos a surpreendente origem de uma nação escolhida. A esterilidade de Rebeca e a profecia. Gênesis 25 horas y 21 minutos nos apresenta casal en angustia. Isaac orou a Senhor en favor de sua esposa, porque ela era estéril. O Senhor respondeu a sua oração, e Rebeca sua esposa concebeu. Na antiguidade, a esterilidade era vista como uma maldição, e Rebeca carregou esse fardo por 20 anos. Imagine o desespero que debe ter consumido o coração desse casal, herdeiro das promessas feitas a Abraão, mas incapaz de conceber filho. A resposta de Deus à oração de Isaac não opción complica coes. Gênesis 25, 22-23 revela, os filhos empurravam dentro dela, e ela disse, por que está acontecendo isso comigo? Então ela foi consultar o Senhor. O Senhor disse a ela, tuas nacoes estão no seu ventre, e dois povos se separarão. O povo será mais forte do que o outro, e o maíz velo servirá ao maíz novo. A gravidez de Rebeca prefigurava o conflito que marcaria não apenas as vidas de seus filhos, mas nacoes inteiras. A profecia divina invertia a ordem natural das coisas, o maíz velo serviria ao maíz novo. Desde o ventre materno, Deus estabelecia o padrão que desafiaria as convencoes humanas. O nascimento dos gemeos e a venda da primogenitura. Gênesis 25, 24-26 narra o dramático nascimento, quando chegou o tempo de ela dar a luz, havia gemeos em seu ventre. O primeiro a sair era vermelho, e seu corpo todo era como uma vestimenta de pelo, por isso o chamaram Esaú. Depois saiu o irmão dele, com a mão agarrando o calcanar de Esaú, e o chamaram Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu a luz. O contraste entre os gemeos era evidente desde o nascimento. Esaú, o primogênito, era vermelho e peludo, características que prefiguravam sua natureza rústica e impulsiva. Jacó, por outro lado, nasceu agarrando o calcanar do irmão, gesto profético de sua personalidade astuta e determinada. A medida que os meninos crescerão, suas diferencias se tornarão mais pronunciadas. Gênesis 25, 27-28 descreve, os meninos crescerão, e Esaú tornou-se cacador habilidoso, homem do campo aberto, enquanto Jacó era homem quieto, ficando entre as tendas. Isaac, que gostava de caca, amava Esaú, mas Rebeca amava Jacó. Esse favoritismo paternal semeou as sementes da discórdia que floresceriam mais tarde, uma licao atemporal sobre os perigos de tratar os filhos de forma desigual. O ponto de virada na juventude dos irmãos vio como incidente aparentemente trivial, mas de profundas consequências. Gênesis 25, 29-34 relata, certa vez, quando Jacó estava cocinando o ensopado, Esaú chegou do campo faminto e disse, deixa-me comer o pouco desse ensopado vermelho, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Jacó respondeu, primeiro vende-me a sua primogenitura. Esaú disse, estou quase morrendo de fome, de que me vale a primogenitura? Mas Jacó disse, jura-me primeiro. Então ele jurou e vendeu a primogenitura a Jacó. Jacó deu pão e ensopado de lentila. Ele comeu e bebeu, depois levantou-se e foi embora. Assim Esaú desprezou a sua primogenitura. Esse episódio revela muito sobre o caráter dos dois irmãos. Esaú, impulsivo e dominado pelos seus apetites imediatos, estava disposto a trocar sua primogenitura, posicao de grande honra e responsabilidade na sociedade patriarcal, por uma refeição. Sua afirmação exagerada de estar quase morrendo mostra sua tendência à hipérbole e à gratificação instantânea. Jacó, por outro lado, demonstrou astúcia calculada. Viu uma oportunidade e a aproveitou, manipulando a fraqueza do irmão em seu próprio benefício. A troca da primogenitura por uma refeição tornou-se o símbolo poderoso da imprudência de Esaú e da natureza oportunista de Jacó.
As implicaco es deseato foran profundas, a primogenitura nao era meramente uma questao de heranca material, carregaba ben caos espirituais e a responsabilidade de liderar a familia. O engaño da ben cao. Génesis 27, 1, 4 nos leva a un momento crucial na vida de Isaque, quando era velo eguase cegou, ele chamou seu filo maíz velo Esaú e disse, meu filo, jasou velo enao sello dia da mina morte. Agora, pega suas armas, seu arco e sua aljaba, e vaía ao campo cacar alguma caca para mim. Prepárame uma comida saborosa como iu gosto e tráceme para comer, para que iu te abencoe antes de moure. A velhice e a cegueira de Isaque criaram uma cena de urgência e vulnerabilidade. A bencao nao era uma mera formalidade, era um ato profético e poderoso que determinaria o destino do abençoado e de seus descendentes. O plano de Isaque de abençoar Esaú revela sua preferência contínua pelo filo maíz velo, a pesar da venda da primogenitura anos antes. Génesis 27, 5-10 introduce a estratégia de Rebeca, ela estava escutando quando Isaque falou com Esaú. Quando Esaú foi ao campo cacar, Rebeca disse a Jacó, ouvi seu pai dizer ao seu irmão Esaú, tráceme caca e prepárame uma comida saborosa para eu comer e te abençoar. Agora, meu filho, o que eu vou te mandar fazer, vaía ao rebano traz-me 2 cabritos bons para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, do jeito que ele gosta. Leva então para seu pai comer, para que ele te abençoe antes de moure. O plano de Rebeca era audacioso e arriscado. Ela não apenas interferia na vontade do marido, mas também colocava seu filho favorito em uma posição perigosa. Suas ações refletem uma mistura complexa de motivos, o desejo de ver a profecia de Deus cumprida, sua preferência por Jacó e possivelmente sua crenca de que Jacó era mais adequado para liderar a família. Génesis 27, 11-17 detalha o elaborado disfarce de Jacó. Jacó disse a sua mãe, mas meu irmão Esaú é o homem peludo e eu sou o homem de pele lisa. Esse meu pai me tocar, parecer ele estar engañando e trarei uma maldicao sobre mim, em vez de uma bencao. Sua mãe respondeu, meu filho, que a maldicao caía sobre mim. Apenas obedeca-me. Então ela preparou a comida saborosa, pegou as melhores roupas de Esaú e as vestiu em Jacó, e cobriu suas mãos e o pescoço com peles de cabrito. Esse trecho revela a hesitação inicial de Jacó, não por princípios morais, mas por medo de ser descoberto. A resposta de Rebeca, assumindo qualquer maldicao, demonstra sua determinação. O elaborado disfarce mostra até onde eles estavam dispostos a ir para engañar Isaque. O encontro de Jacó com Isaque, narrado em Génesis 27, 18-29, é carregado de tensa o palpável. Jacó foi ao pai e disse, meu pai. Sim, que me voce, meu filho. Isaque perguntou. Jacó disse, sou Esaú, seu primogênito. Fiz como você me disse. Por favor, sente-se e coma minha caca para que você possa me abençoar. Isaque perguntou, como você encontrou tão rapidamente, meu filho? Jacó respondeu, o Senhor, seu Deus, me deu sucesso. A cena é repleta de suspense. Jacó mente repetidamente, invocando até mesmo o nome de Deus para dar credibilidade a sua história. Isaque, desconfiado, insiste em tocar o filho. Génesis 27, 22-23 continua, Jacó aproximou-se de seu pai Isaque, que o tocou e disse, a voz é a voz de Jacó, mas as mãos ao as mãos de Esaú. Ele não o reconheceu porque suas mãos eram peludas como as do irmão Esaú, então o abençoou. O teste do toque revela o conflito interno de Isaque, seus sentidos estão em desacordo. O tato diz que é Esaú, mas a voz é de Jacó. Confiando mais no tato do que não dicao, Isaque prossegue com a bencao. A bencao dada a Jacó, registrada em Génesis 27, 27-29, é poderosa e abrangente, o cheiro do meu filho é como o cheiro de campo que o Senhor abençoou. Que Deus te dê do orvalho do seu e da riqueza da terra, abundância de graus e vinho novo. Que as naco este sirva-me os povos se inclinem diante de ti. Se Senhor sobre seus irmãos, e que os filhos de tua mãe se curvem a ti. Maldito seja quem te amaldicoar, e abençoado quem te abençoar.
Esa Bencao, rica en imágenes promesas, abarca prosperidad material, dominio político e estatus espiritual especial. Irónicamente, a Bencao inclui dominio sobre seus irmãos, e quando a profecía dada antes do nascimento dos gemeos. A descoberta do engaño e a fuga. O retorno de Esaú e a descoberta do engaño são narrados com dramática intensidade em Gênesis 27, 33-35, logo depois que Isaac terminou de abençoar Jacó, e mal Jacó havia saído da presença do pai, seu irmão Esaú voltou da caca. Ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe ao pai, dizendo, meu pai, sente-se e coma a caca do seu filho, para que você possa me abençoar. Seu pai Isaac perguntou, que me você? Sou Esaú, seu filho primogênito, ele respondeu. Isaac tremeu violentamente e disse, quem foi então que cacou caca e a trouxe para mim? Comi tudo antes de você chegar e o abençoei, e ele será de fato abençoado. Quando Esaú ouviu as palavras do pai, irrompeu em alto e amargo choro e disse, abençoa-me também, meu pai. Mas Isaac disse, seu irmão viu como engaño e tomou sua abençao. A reacao de Isaac, tremar violentamente, revela o choque e o horror da descoberta. Sua declaração de que Jacó será de fato abençoado indica sua compreensão de que abençao, uma vez pronunciada, não poderia ser revogada. Era uma palavra profética, não apenas desejo paternal. A angústia de Esaú é palpável. Gênesis 27, 36-38 captura sua dor. Esaú disse, não é acaso bem merecido que ele se chame Jacó? Esta é a segunda vez que ele me enganou, levou minha primogenitura e agora levou minha abençao. Então perguntou, você não reservou nenhuma abençao para mim? Isaac respondeu a Esaú, fiz o Senhor sobre você e fiz de todos os seus parentes os seus servos, e os sustentei com graus e vinho. O que posso fazer por você, meu filho? Esaú disse ao pai, você tem apenas uma abençao, meu pai? Abençoa-me também, meu pai. Então Esaú chorou em voz alta. A dor de Esaú é profunda, mas também revela sua falta anterior de compreensão sobre o valor da primogenitura. Apenas agora ele percebe totalmente o que perdeu. Isaac oferece a Esaú uma abençao secundária em Gênesis 27, 39-40, sua habitacao será longe da riqueza da terra, longe do órbalo do seu acima. Você viverá pela espada e servirá ao seu irmão. Mas quando ficar inquieto, sacudirá seu jugo do seu pescoço. Essa abençao, em forte contraste com a de Jacó, prevê uma vida de luta para Esaú e seus descendentes. No entanto, também inclui uma promessa de eventual libertacao do domínio de Jacó. A ameaça de vingança de Esaú é imediata e séria. Gênesis 27 horas e 41 minutos relata, Esaú guardou o rancor de Jacó por causa da abençao que o pai lhe dera. Ele disse a si mesmo, os dias de luto por meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Gênesis 27, 42-45 descreve o plano de Rebeca para a fuga de Jacó. Quando Rebeca soube do que seu filho mais velho Esaú havia dito, mandou chamar seu filho mais novo Jacó e disse, seu irmão Esaú está planejando se vingar de você matando-o. Agora, meu filho, faca o que eu digo, fuja imediatamente para meu irmão Labão e Mará. Fique com ele por tempo até que a fúria de seu irmão passe. Quando seu irmão não estiver mais com raiva e esquecer o que você fez, mandarei chamá-lo de lá. Por que eu deveria perder os dois em o dia? O plano de Rebeca demonstra sua astúcia contínua. Ela não apenas protege Jacó da ira imediata de Esaú, mas também garante a continuidade da linhagem prometida. Sua última afirmação sugere que ela teme não apenas pela vida de Jacó, mas também pelas consequências que Esaú enfrentaria se matasse o irmão. A partida de Jacó para Ará, narrada em Gênesis 28, 1-5, marca o início de novo capítulo em sua vida. Isaac chamou Jacó, o abençoou e ele ordenou, não te cases com uma mulher cananeia. Vai imediatamente a Padã-Ará, a casa de Betuel, pai de sua mãe. Tómala uma esposa para ti das filas de Labão, irmão de sua mãe.
que Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faca frutífero e aumente seus números até que você se torne uma comunidade de povos. Que ele te dê a ti e a teus descendentes a bencao dada a Abraão, para que você possa tomar posse da terra onde agora reside como estrangeiro, a terra que Deus deu a Abraão. Essa passagem revela que Isaac, a pesar do engaño, aceita a vontade de Deus e abençoa a Jacó novamente, desta vez conscientemente. Assim, Jacó parte, deixando para trás uma família dividida e irmão enraivecido. Sua jornada a Aranao é apenas uma fuga física, mas o início de uma transformação espiritual. O sono de Jacó em Betel. Gênesis 28, 10-11 marca o início da jornada de Jacó em direção a Ará. Jacó deixou Berseba e foi em direção a Ará. Quando chegou a certo lugar, parou para a noite porque o sol havia se posto. Tomando uma das pedras do lugar, colocou-a sob sua cabeça e deitou-se para dormir. Imagine Jacó sozinho pela primeira vez na vida, fugindo de casa, dormindo ao relento com apenas uma pedra como travesseiro. É nesse momento de vulnerabilidade que Deus escolhe se revelar a Jacó de maneira extraordinária. Gênesis 28, 12-15 descreve o famoso sono de Jacó. LTBUM sonoem que via uma escada apoiada na terra, com seu topo alcançando o céu, e os anjos de Deus subindo e descendo nela. Ali em cima estava o Senhor, e ele disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaac. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e você se espalhará para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência. Estou com você e te guardarei onde quer que você vá, e te trarei de volta a esta terra. Não te deixarei até que tenha cumprido o que prometi. Essa visão da escada que alcança o céu é uma revelação poderosa da conexão entre o céu e a terra e da constante presença de Deus na vida de Jacó. A promessa divina reafirma as bênçãos dadas a Abraão e Isaac, agora estendidas diretamente a Jacó. A resposta de Jacó, registrada em Gênesis 28, 16-22, revela uma profunda transformação espiritual. Quando Jacó acordou do seu sono, pensou: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia disso. Ele ficou com medo e disse: como este lugar é assombroso. Este não é senão a casa de Deus, é a porta do céu. Na manhã seguinte, Jacó tomou a pedra que tinha colocado sob sua cabeça, colocou-a como uma coluna e derramou óleo no topo dela. Chamou aquele lugar de Betel, embora a cidade costumava ser chamada de Luz. Então Jacó fez o voto: se Deus estiver comigo e me guardar nesta jornada que estou fazendo e me der comida para comer e roupas para vestir para que eu retorne em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus e esta pedra que coloquei como coluna será a casa de Deus, e de tudo que você me der eu darei o décimo. Esse voto marca o início de uma relação pessoal entre Jacó e Deus. Pela primeira vez, vemos Jacó reconhecendo Deus não apenas como o Deus de seus pais, mas como seu próprio Deus. Jacó e Mará, Labão, Raquel e Leía. A chegada de Jacó e Mará é narrada em Gênesis 29, 1-12, culminando em seu encontro com Raquel no poco. Jacó viu poco no campo com 3 rebanos de ovelhas deitados perto dele. Uma grande pedra cobria a boca do poco. Quando todos os rebanos estavam reunidos, os pastores rolavam a pedra da boca do poco e aguavam as ovelhas, depois devolviam a pedra ao seu lugar. Jacó perguntou aos pastores: meus irmãos, de onde são? Somos de Ará, responderão. Ele perguntou se conheciam Labão, neto de Naor. Sim, o conhecemos, responderão. E está bem? Sim, disserão, e aqui vem sua filha Raquel com as ovelhas. Enquanto ainda falava com eles, Raquel chegou com as ovelhas de seu pai. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, foi até ela e rolou sozinho a pedra da boca do poco e aguou as ovelhas de seu tio. Então Jacó beijou Raquel e comecou a chorar em voz alta. Esse encontrou no pouco ecoa encontros similares na história da família, como o servo de Abraão encontrando Rebeca. A acao de Jacó de rolar sozinho a pesada pedra do poco demonstra sua força física e seu desejo de impressionar Raquel.
O reencontró como a familia de Labao foi caloroso, como descrito en Génesis 29, 13-14, así que Labao ouviu a noticia sobre Jacó, filo de sua irmã, correu a seu encontró, abracou-o, beijou-o e o trouxe para sua casa. Ali Jacó lhe contou tudo, e Labao disse, você é meu próprio osso e carne. No entanto, a hospitalidade inicial de Labao rápidamente se transforma en me acordó de trábalo. Génesis 29, 15-20 narra, Labao dice a Jacó, só porque você é meu parente, você debe trabalhar para mim de graca? Díceme quais será os seus salarios. Labao tina duas filas, o nome da maíz vela era Leía, e o nome da maíz nova era Raquel. Leía tina o los fracos, mas Raquel tina uma figura encantadora e era bonita. Jacó amaba a Raquel e dice, trabalarei para vose 7 anos en troca de sua fila maíz nova, Raquel. Labao dice, é melhor telado que dala a outro homem. Fique aqui comigo. Assim Jacó serviu 7 anos para obter Raquel, mas eles parecerán apenas alguns dias para ele por causa de seu amor por ela. Ese acordo revela tanto o amor profundo de Jacó por Raquel cuanto a natureza calculista de Labao. Os 7 anos de trabalosao uma inversao irónica da situacao de Jacó, ele, que enganou seu pai e irmão, agora trabalha fielmente por 7 anos. O casamento engañoso e os filos de Jacó. O casamento engañoso é narrado en Génesis 29, 21-25, então Jacó dice a Labao, dame minha esposa. Meu tempo está completo e quero me unir a ela. Assim Labao reuniu todos os do lugares de uma festa. Mas quando a noite chegou, ele tomou sua filha Leía e a trouxe a Jacó, e Jacó se uniu a ela. Labao deu sua serva Silpá a sua filha Leía como serva. Quando a mana chegou, havia Leía. Então Jacó disse a Labao, o que é isso que você me fez? Não trabalhei para você por Raquel? Por que me enganou? A ironía dessa situação não pode ser ignorada. Jacó, que enganou seu pai e cegou, agora é engañado na escuridão de sua noite de núpcias. A pergunta de Jacó, por que me enganou? Ecoa a pergunta que Esaú certamente lhe teria feito anos antes. A resposta de Labao e o segundo acordo são descritos em Gênesis 29, 26-30, Labao respondeu, não é cachum dar a fila maíz nova em casamento antes da maíz vela. Termine a semana nupcial desta fila, depois te darei a maíz nova em troca de maíz 7 anos de trabalho. E Jacó assim fez. Depois que terminou a semana com Leía, Labao deu sua filha Raquel para ser sua esposa. Labao deu sua serva Bila a sua filha Raquel como serva. Jacó também se uniu a Raquel, e ele amou Raquel maíz do que Leía, e trabalhou para Labao maíz 7 anos. Assim, Jacó se ve casado com duas irmãs, uma situação que criará tensão e rivalidade nos anos seguintes. Seu amor preferencial por Raquel espela o favoritismo de seus próprios pais, perpetuando o ciclo de conflito familiar. Os filhos de Jacó nascem no meio dessa rivalidade, como descrito em Gênesis 29, 31, 35 e 30, 1, 24. Leía dá a luz Rubén, Simeão, Leví e Judá. Raquel, incapaz de conceber, dá sua serva Bila a Jacó, que gera dá en Naftali. Leía, ao parar de ter filhos, dá sua serva Silpá a Jacó, que gera Gade e Aser. Leía então concebe novamente e dá a luz Isacar e Zebulón. Finalmente, Raquel concebe e dá a luz José. Essa narrativa de nascimentos está repleta de tensão e competição entre as irmãs, cada uma buscando ganar o favor de Jacó através da maternidade. Os nomes dados às criancas muitas vezes refletem mas emocoes e esperancas das mães. Os anos semará transformaram Jacó de jovem solteiro em homem como uma família grande e complexa. O retorno à terra natal. Gênesis 30, 25-28 marca o início do desejo de Jacó de retornar a sua terra natal. Depois que Raquel deu a luz José, Jacó disse a Labao, mándame embora para que eu possa voltar a minha terra natal. Dame minas esposas e filhos pelos quais trabalhei para você, e eu vou embora. Você sabe quanto trabalho eu fiz por você. Mas Labao disse a ele, se tenho encontrado favor em seus olhos, por favor, fique.
Aprendí por adivinacao que os enorme avencou por causa de vose. Esa pasajem revela a tensa o entre o desejo de Jacó de retornar e o desejo de Labao de mantelo, reconecendo as bencaos que Jacó trouxe. A prosperidade de Jacó como pastor é descrita en Génesis 30, 29-43. Jacó propoe acordó aparentemente desfavorável para si mesmo, pedindo apenas os animais malados e manchados do rebano. No entanto, por medio de uma combinacao de selecao cuidadosa e possivelmente intervencao divina, Jacó consegue aumentar significativamente sua riqueza. Génesis 31, 1-3 descreve o crescente ressentimento dos filhos de Labao e o comando de Deus para Jacó retornar. Jacó viu que os filhos de Labao estaban dizendo: Jacó tomou tudo que era do nosso pai e ganou toda essa riqueza às custas de nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labao para com ele não era maísa de antes. Então o Senhor disse a Jacó: volta à terra de teus antepassados e ao teu próprio povo, e estarei contigo. O planejamento secreto da partida é narrado en Génesis 31, 4-13, onde Jacó explica a situação para Raquel e Leía, revelando o Noem que Deus o instruyó a partir. As esposas de Jacó apoiam sua decisão, reconhecendo o tratamento injusto de seu pai. Génesis 31, 17-21 descreve a fuga. Então Jacó colocou seus filhos e esposas em camelos e conduziu todo o seu gado à frente de si, junto com todos os bens que havia acumulado em Padara, para ir a seu pai Isaque na terra de Canaã. Quando Labao foi tosquear suas ovelhas, Raquel roubou os ídolos do lar de seu pai. Além disso, Jacó enganou Labao, o arameu, na OLHE dizendo que estava fugindo. Fugiu com tudo que tinha, cruzou o rio Eufrates e seguiu para o país montanoso de Gileade. O furto dos ídolos domésticos por Raquel adiciona complexidade a situação, possivelmente indicando sua relutância em cortar totalmente os lacos como a família. A perseguição de Labao é narrada em Génesis 31, 22-25, no terceiro dia, Labao foi informado de que Jacó havia fugido. Ele o perseguiu por 7 dias e o alcancou no país montanoso de Gileade. Mas Deus viu a Labao, o arameu, em sono a noite e disse: tenha cuidado para não dizer nada a Jacó, nem bom nem mau. O aviso de Deus a Labao em sono demonstra sua proteção contínua sobre Jacó, mesmo quando as ações de Jacó eram questionáveis. O confronto no monte Gileade é descrito em Génesis 31, 26-42. Labao acusa a Jacó de fugir secretamente e roubar seus ídolos domésticos. Sem saber do furto de Raquel, Jacó permite que Labao busque por todo o acampamento. Raquel, sentada sobre os ídolos, engaña ao pai alegando que não pode se levantar por causa de seu período menstrual, impedindo-o de encontrá-los. Jacó então expressa sua frustração pelo tratamento de Labao ao longo dos anos. Há 20 anos estive com você. Suas ovelhas e cabras não abortaram, e eu não comi os carneiros de seus rebanos. Não trouxe para você animais dilacerados por bestas selvagens, e eu mesmo suportei a perda. Vos exige o pagamento de mim por qualquer coisa roubada de dia ou de noite. Fui consumido pelo calor durante o dia e pelo frio à noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foram 20 anos assim na sua casa. Trabalhei 14 anos para suas 2 filhas e 6 anos para seus rebanos, e você mudou meu salário 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, não tivesse estado comigo, certamente você teria me mandado embora de maus vácias. Mas Deus viu minha miséria e o trabalho de minhas mãos, e na noite passada o repreendeu. Esse discurso apaixonado revela o senso de injustiça de Jacó e sua crenca na intervenção divina em seu favor. A aliança entre Jacó e Labao é estabelecida em Génesis 31, 43-55. Eles erguem monte de pedras como testemunha de seu acordo de não se prejudicarem mutuamente. Labao chama ao monte de Gegar Adulta em aramaico, enquanto Jacó o chama de Galeed em hebraico, ambos significando monte testemunha. Génesis 31h55 marca sua separação final. Na manhã seguinte, Labao se levantou cedo, beijou seus netos e suas filhas e os avencou. Então foi embora e voltou para casa. Com essa despedida, o capítulo significativo da vida de Jacó chega ao fim.
Él deixará nao maíz como joven, más como o patriarca de una familia grande e próspera. A luta como anjo a reconciliacao com Esaú. O encontró como os anjos en Maanaim brevemente mencionado en Génesis 32, 1, 2, Jacó también seguiu seu camino, e os anjos de Deus o encontraran. Cuando Jacó os viu, dice, este é o acampamento de Deus. Entao ele chamou aquele lugar de Maanaim. Ese encontró serve como lembranca da presença e protecao continuas de Deus, preparando Jacó para o desafío que viria pela frente. A preparacao para o encontró com Esaú narrada en Génesis 32, 3-21. Jacó envía mensajeiros a frente para informar a Esaú de su chegada. Cuando os mensajeiros retornan con a noticia de que Esaú está vindo a seu encontró con 400 homens, Jacó fica aterrorizado. En seu medo, divide seu grupo en dois acampamentos, pensando, se Esaú vie atacar o acampamento, o outro poderá escapar. Entao ele ora fervorosamente a Deus, o Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, Senhor, que me disseste, volta a tua terra e aos teus parents, e eu te farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e fidelidade que você mostrou ao seu servo. Eu tinha apenas meu cajado quando crucei este Jordão, mas agora me tornei dois acampamentos. Salva-me, eu te imploro, da mão de meu irmão Esaú, pois temo que ele venha e me ataque, e também as mais com seus filhos. Mas você disse, certamente te farei prosperar e tornarei seus descendentes como a areia do mar, que não pode ser contada. Essa oracao revela a luta interna de Jacó entre o medo e a fé, lembrando Deus de suas promessas enquanto reconhece sua própria indignidade. Gênesis 32, 22-32 narra dos episodios mais enigmáticos e transformadores da vida de Jacó, sua luta como anjo en Peniel. Naquela noite, Jacó se levantou e tomou suas duas esposas, suas duas servas e seus 11 filhos e cruzou abaixo do Jaboque. Depois que os fez atravessar o riacho, enviou também todos os seus pertences. Assim Jacó ficou sozinho, e o homem lutou com ele até o amanhecer. Essa luta noturna simboliza a batalha interna de Jacó com seu passado e seu futuro. O texto continua, quando o homem viu que não conseguia dominar Jacó, tocou o soquete do quadril de Jacó, de modo que seu quadril foi deslocado enquanto lutava com ele. Então o homem disse, deixa-me ir, pois está amanhecendo. Mas Jacó respondeu, não te deixarei ir a menos que me abençoes. O homem perguntou, como é seu nome? Jacó, ele respondeu. Então o homem disse, seu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e como homem se venceu. A mudança do nome de Jacó para Israel marca uma profunda transformação em sua identidade. Não mais o suplantador, ele é agora aquele que luta com Deus. Jacó emerge dessa experiência abençoado, mas também ferido, mancando devido ao golpe no quadril. Essa lesa física serve como lembranca constante de seu encontro como divino. O tão temido encontro com Esaú finalmente ocorre em Gênesis 33, 1-11. Jacó olhou para cima e viu Esaú se aproximando, com 400 homens. Então dividiu os filhos entre Leia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e seus filhos na frente, Leia e seus filhos em seguida, e Raquel e José por último. Ele mesmo foi à frente e se prostrou ao chão 7 vezes enquanto se aproximava de seu irmão. A abordagem cautelosa de Jacó, prosternando-se 7 vezes, demonstra sua submissão e desejo de reconciliação. No entanto, a reacao de Esaú surpreende a todos, mas Esaú correu ao encontro de Jacó e o abracou, jogou os bracos em volta de seu pescoço e o beijou. E choraram. Esse momento de reconciliação é poderoso e inesperado. O abraco e as lágrimas de Esaú mostram que o tempo curou antigas feridas. O diálogo que se segue revela a generosidade de ambos os irmãos. Jacó insiste que Esaú aceite seus presentes, dizendo, por favor, aceite o presente que foi trazido a você, pois Deus foi gracioso para comigo e tenho tudo o que preciso. Após esse emotivo encontro, os irmãos se separam amigavelmente. Os últimos anos de Jacó, tragédias e vencaos. Gênesis 33, 16-20 descreve o estabelecimento de Jacó em Sucote e depois em Siquem.
Jacó ergue altar ali e ochamou de él lo e Israel. No en tanto, a paz recém encontrada de Jacó e avalada pelo incidente envolvendo sua fila Diná, narrado en Génesis 34. Diná, fila de Leía, saiu para visitar as mulheres da terra. Quando Siquem, filo de Jame o Ibita, o gobernante daquela área, a viu, a levou e a violentou. Ese ato provoca uma série de eventos trágicos, embora Siquem se apaixone por Diná e peca para se casar com ela, os filos de Jacó, particularmente Simeao e Leví, traman vingança. Eles enganaram os siquemitas, fazendo-os concordar com a circuncisao como condicao para o casamento. Enquanto os homens estavam se recuperando, Simeao e Leví atacaram a cidade, matando todos os homens. A reacao de Jacó a ese massacre é de horror e preocupacao. Génesis 34 horas y 30 minutos registra, Entao Jacó dice a Simeao e Leví, voces me causaran problemas, tornándome odor fétido para os cananeus e fariseus, o povo que vive nesta terra. Somos en pequeno número, se eles se unirem contra mí me atacarem, y en minha casa seremos destruídos. Após esse episodio traumático, Deus instrui Jacó a ir a Betel. Génesis 35, 2-3 mostra Jacó liderando sua família en ato de purificacao espiritual. Entao Jacó dice a sua família e a todos que estavam com ele, líbrense dos deuses estrangeiros que vos estem, purifiquem-se e troquem suas roupas. Benjam, vamos subir a Betel, onde vou construir altar a Deus, que me respondeu no dia da minha angústia e que esteve comigo onde quer que eu fui. En Betel, Deus reafirma sua promessa a Jacó e confirma a mudança de seu nome para Israel. Génesis 35, 11-12 diz, e Deus disse a ele, sou Deus Todo-Poderoso, se frutífero e multiplica-te. Uma nacao e uma comunidade de naco esvirao de voce, e reis estarao entre seus descendentes. A terra que dei a Abraão e Isaque iu dou a voce, e darei esta terra a seus descendentes depois de voce. Na jornada de Betel para Efrata, Raquel entra en trábalo de parto. Génesis 35, 16-20 narra, en cuanto ainda estaba a alguma distancia de Efrata, Raquel entrou en trábalo de parto e teve grande dificuldade. Enquanto ela estaba con grande dificuldade no parto, a parteira dice, nao tena medo, pois vose tem mais filo. Quando estaba exhalando seu último suspiro, pois estaba morrendo, ela o chamou de Benoni. Mas seu pai o chamou de Benjamim. Entao Raquel morreu e foi enterrada no camino para Efrata, que é Belém. A morte de Raquel durante o nascimento de Benjamim é golpe devastador para Jacó, marcando o fim de capítulo significativo en sua vida. Génesis 35 horas y 27 minutos marca o retorno de Jacó a casa de seu pai. Jacó chegou até seu pai Isaque en Manre, perto de Kiriate Arbe, que é Hebron, onde Abraão e Isaque tinham vivido. Ese retorno completa o ciclo da jornada de Jacó, trazendo-o de volta a suas raíces. A morte e o sepultamento de Isaque são brevemente narrados en Génesis 35, 28-29, Isaque vive 180 anos. Entao exhalou seu último suspiro e morreu e foi reunido ao seu povo, velo e cheio de anos, e seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Ese momento de luto une brevemente os irmãos mais uma vez. Jacó e José, o casaco e a traicao. A narrativa entao se volta para José, o filo favorito de Jacó. Génesis 37, 3-4 descreve, agora Israel amaba José mais do que qualquer de seus outros filhos, porque había nacido para ele en sua velhice, e fez para ele uma túnica ornamentada. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que qualquer deles, eles o odiavam e não conseguiam dizer uma palavra gentil a ele. O favoritismo de Jacó por José ecoa o propio pasado de Jacó como filo favorito de sua mãe, criando tensos familiares similares. A túnica especial, muitas vezes traducida como túnica de muitas cores, torna-se símbolo tangível desse favoritismo. Os sonos de José, narrados en Génesis 37, 5-11, intensifican o ciúme dos irmãos. José sona que suas gabelas de trigo se levantam enquanto as gabelas dos irmãos se curvam. Emo outro sono, o sol, a lua e 11 estrelas se curvan diante dele. Esses sonos proféticos, embora mal recebidos pelos irmãos e até pelo próprio pai,
prefiguran o papel futuro de José como salvador de sua familia. A venda de José pelos irmãos ponto de virada dramático na historia. Génesis 37, 18-20 relata o plano inicial de matalo, mas cuando o viram de longe, antes que chegase até eles, conspiraram para matalo. Aqui vemos aquele sonador, disseram uns aos outros. Vamos matalo e jogalo em uma das cisternas e dizer que o animal feroz o devorou. Então veremos o que vem de seus sonos. A intervenção de Rubén, descrita em Génesis 37, 21-22, salva a vida de José. Quando Rubén ouviu isso, tentou resgatar José de suas mãos. Não tiremos sua vida, disse ele. Não derrameis sangue. Joguem-no nesta cisterna aqui no deserto, mas não lancem nenhuma mão nele. No entanto, a sugestão de Judá de Ben-Deló prevalece. Génesis 37, 26-28 narra, Judá disse a seus irmãos, o que ganaremos e matarmos nosso irmão e escondermos seu sangue. Vamos Ben-Deló aos ismaelitas e não por a mão nele, afinal, ele é nosso irmão, nossa própria carne e sangue. Seus irmãos concordaram. Então, quando os mercadores midianitas passaram, seus irmãos retiraram José da cisterna e o venderam pelos ismaelitas por 20 moedas de prata. E eles o levaram para o Egito. O engaño dos filhos de Jacó é detalhado em Génesis 37, 31-33. Então eles pegaram a túnica de José, mataram o cabrito e mergulharam a túnica no sangue. Levaram a túnica ornamentada de volta ao país e disseram, encontramos isso. Examine para ver se é a túnica do seu filho. Ele a reconheceu e disse, é a túnica do meu filho. Algum animal feroz o devorou. José certamente foi despedacado. O intenso luto de Jacó é pungente. Génesis 37, 34-35 descreve, então Jacó rasgou suas roupas, colocou o saco e pranteou seu filho por muitos dias. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado. Não, disse ele, vou continuar pranteando até que me junte a meu filho na sepultura. Assim o país chorou por ele. Os anos de tristeza e luto por José são o período sombrio na vida de Jacó, alheio ao verdadeiro destino de seu filho amado, ele vive como uma dor profunda que nem o resto da família consegue aliviar. A fome, o Egito e a reunião final. A narrativa então avanca para o tempo de fome na terra de Canaã. Génesis 42, 1-2 relata, quando Jacó soube que havia graus no Egito, ele disse aos seus filhos, por que ficamos molando-nos para os outros? Ele continuou, ouvi que há graus no Egito. Descam-la e comprem alguns para nós, para que possamos viver e não moure. Enviar seus filhos ao Egito para comprar alimentos desencadeia uma série de eventos que eventualmente levará à reunião da família. A detenção de Simeão no Egito e a exigência de trazer Benjamim na próxima visita criam dilema para Jacó. Génesis 42 horas e 36 minutos captura sua angústia, seu pai Jacó LHS disse, Voses me privaram dos meus filhos. José não está mais aqui, Simeão não está mais aqui, e agora voses querem levar Benjamim. Tudo está contra mim. Sua relutância em enviar Benjamim, o último filho de sua amada Raquel, é compreensível à luz de suas perdas anteriores. A segunda viagem ao Egito com Benjamim é narrada em Génesis 43. A insistência de Judá e sua garantia pessoal pela segurança de Benjamim finalmente convencem Jacó a deixá-lo ir. Génesis 43, 11-14 mostra a vencao de Jacó a Misau, então seu pai Israel LHS disse, se deve ser assim, então faça isso. Coloque alguns dos melhores produtos da terra em seus sacos e leve-os ao homem como presente, pouco de bálsamo e pouco de mel, algumas especiarias e mirra, nozes de pistache e amendoas. Leve o dobro da quantia de prata com você, pois você deve devolver a prata que foi colocada na boca de seus sacos. Talvez tenha sido o erro. Leve também seu irmão e volte ao homem imediatamente. E que Deus Todo-Poderoso conceda a voses misericórdia perante o homem, para que ele libere seu outro irmão e Benjamim. Quanto a mim, se for privado dos meus filhos, serei privado. A revelação de José a seus irmãos,
narrada en Génesis 45, dos momentos más emocionantes da narrativa bíblica. Cuando José finalmente se revela, envía seus irmãos de volta como uma mensagem para Jacó. Génesis 45, 9-11 registra, agora se apresse-me voltem ao meu pai e digama a ele, isso é o que seu filho José diz, Deus me fez senhor de todo o Egito. Desca para mim, não demore. Você viverá na região de Gosem e estará perto de mim, você, seus filhos e netos, seus rebanos segados, e tudo que você tem. Eu cuidarei de você lá, pois ainda há 5 anos de fome por vir. Caso contrário, você e sua casa e tudo que pertence a você se tornarão indigentes. O convite para Jacó se mudar para o Egito e inicialmente recebido com descrenca. Génesis 45, 26-28 descreve, LSLHE disseram, José ainda está vivo. De fato, ele é governante de todo o Egito. Jacó ficou atordoado, ele não acreditava neles. Mas quando LSLHE contaram tudo que José havia dito a eles, e quando ele viu as carrocas que José havia enviado para transportá-lo, o espírito de seu pai Jacó reviveu. E Israel disse, já estou convencido. Meu filho José ainda está vivo. Vou e o verei antes de morrer. A excitação inicial de Jacó é compreensível dada a magnitude da notícia. No entanto, ele recebe confirmação divina em Berseba, como narrado em Génesis 46, 2-4, e Deus falou a Israel em uma visão à noite e disse, Jacó. Jacó. Aqui estou, ele respondeu. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, ele disse. Não tenha medo de ir ao Egito, pois lá farei de você uma grande nação. Vou ao Egito com você, e certamente te trarei de volta novamente. E a própria mão de José fechará seus olhos. A jornada ao Egito e o emotivo reencontró com José são descritos em Génesis 46, 29-30, José ordenou que sua carruagem fosse preparada e foi a Gosem para encontrar seu pai Israel. Assim que José apareceu diante dele, ele jogou seus braços em volta do pai e chorou por muito tempo. Israel disse a José, agora estou pronto para morrer, pois vi por mim mesmo que você ainda está vivo. Os últimos anos e a morte de Jacó. A instalação na terra de Gosem marca o início da fase final da vida de Jacó. Génesis 47, 7-10 narra o encontro de Jacó como faraó, então se trouxe seu pai Jacó e o apresentou diante do faraó. Depois que Jacó venceu o faraó perguntou a ele, quantos anos tem? E Jacó disse ao faraó, os anos da minha peregrinação são 130. Meus anos foram poucos e difíceis, e não se igualam aos anos da peregrinação de meus pais. Então Jacó venceu o faraó e saiu de sua presença. Os últimos 17 anos da vida de Jacó no Egito foram tempo de relativa paz e prosperidade. Génesis 47, 27-28 resume, agora os israelitas se estabelecerão no Egito na região de Gosem. Eles adquirirão propriedades lá e foram frutíferos e aumentaram muito em número. Jacó viveu no Egito 17 anos, e os anos de sua vida foram 147. As vencaos finais de Jacó são registradas em Génesis 48 e 49. Ele adota Efraim e Manassés, os filhos de José, como seus próprios, elevando-os ao status de tribos. Num reflexo de sua própria história, Jacó cruza as mãos ao abençoá-los, dando ao mais jovem Efraim a maior vencao. As profecias para cada dos 12 filhos de Jacó, narradas em Génesis 49, são ricas em simbolismo e significado para o futuro de Israel como nação. As instruções de Jacó para seu sepultamento são claras e enfáticas. Génesis 49, 29-32 registra, estou prestes a ser reunido ao meu povo. Enterrei-me com meus pais na caverna no campo de Efron, o Eteu, a caverna no campo de Macpela, perto de Manre em Canaã, que Abraão comprou junto como campo como local de sepultura de Efron, o Eteu. Ali Abraão e sua esposa Sara foram enterrados, ali Isaac e sua esposa Rebeca foram enterrados, e ali eu enterrei Leía. A morte de Jacó e o luto nacional no Egito são descritos em Génesis 49, 33-50, 3,
quando Jacó terminou de dar instrucões aos seus filhos, ele recolheu os pés para a cama, exhalou seu último suspiro e foi reunido ao seu povo. José se jogou sobre o pai, chorou sobre ele e o beijou. Então José mandou seus servos médicos embalsamar em seu pai Israel. Assim os médicos embalsamaram-no, levando 40 dias para isso, pois era o tempo necessário para o embalsamento. E os egípcios lamentaram por ele 70 dias. O grandioso funeral e o sepultamento na caverna de Macpela, narrados em Gênesis 50, 7-13, marcam o fim da vida terrena de Jacó, mas não o fim de seu legado. Conclusão. A vida de Jacó, marcada por lutas, engaño, perda e reconciliação, é testemunho da fidelidade de Deus e da complexidade da experiência humana. A jornada de Jacó nos mostra que Deus pode usar até mesmo nossos fracassos e lutas para cumprir seus propósitos. Ele partiu de sua terra como fugitivo e retornou como o patriarca de uma grande família, carregando novo nome, Israel, e uma nova identidade forjada na luta como próprio Deus. A história de Jacó nos lembra que a transformação é possível para todos nós. Assim como Deus trabalhou na vida de Jacó, Ele deseja trabalhar na nossa também.